nome se deu através de um trabalho com a igreja afro-americana em Los Angeles, no ano de 2002 a 2003, quando nós nos envolvemos com a obra missionária ainda na Bahia. Logo que eu cheguei da África, o Senhor me levou a conhecer esse ministério, a igreja do pastor Fred Price, lá em Crenshaw Christian Center, e eles falavam o meu nome, e uma hora começaram a me chamar de Albert, irmãos, e não tinha mais como eu segurar, porque a minha família me chama de Alberto, alguns me chamam de Ditinho, né, Lucas? Alguns me chamam de Ditinho. E essa minha andança ministerial, eu sou natural de Castilho, saí de Castilho com 14 anos de idade, mas já diante de uma chamada e de uma escolha de Deus para a minha vida, me converti no ano de 89, aonde em Bauru estudava, e depois dali ao ministério fui encaminhado pela Igreja Presbiteriana Renovada, fui conduzido ao seminário em Cianorte, no Paraná. Logo me formando, procurei saber um pouco sobre a obra missionária, sobre o chamado, a vocação, me dirigiram para uma junta de missões em Brasília, chamada Amém, e ali nós estudamos, nos preparamos, e Deus então me encaminhou para a África. Em 95, eu embarco no avião de destino a Beirute, com escala em Abidjan, na Costa do Marfim, e ali a minha primeira recepção com a África. Era um sonho na minha vida conhecer o continente africano. A minha avó veio do Togo, é oriundo do Togo, da região oeste do continente africano. Mas o sonho, ele nasce diante de uma experiência. Quando ainda seminarista, eu conheci a missionária Valnice Milhões, que havia passado 10 anos em Moçambique, e após essa experiência com ela, Deus começou a me chamar de forma muito determinante para uma obra ali no continente. Quando eu conheci a mãe de uma das diplomatas do Brasil, que trabalhava nesse país, eu em Brasília congregava em uma igreja em Taguatinga Sul, e a mãe dessa diplomata me apresentou sua filha, e começamos a corresponder, e foi quando Deus me preparou para estar indo à África. Foi muito assim, inusitado. Eu não sabia falar o francês, é um país colonizado pela França. A maioria dos franceses naquele país são islâmicos, são espíritas, e raramente eles dão visto para o pastor. Era uma luta muito grande, era uma batalha muito grande, mas naquele dia foi algo determinante para a minha vida. Um dos motoristas da igreja me levou até o setor de embaixadas em Brasília, e quando eu cheguei na porta da embaixada de Abidjan, da Costa do Marfim, ele me deixou e falou: pastor, quando o senhor terminar, o senhor me liga que eu volto para te pegar, que eu vou lá para a igreja. Eu falei: tudo bem. E quando eu entrei pela embaixada, fui pedir permissão para o segurança que estava ali na gurita daquela embaixada. Ele rapidamente me deu uma continência, se colocou em posição de sentido, e eu não entendi. Falei: por que o senhor está me cumprimentando? Com sentido, com posição? E eu respeitei, cumprimentei ele, e passei pela gurita. Ele não perguntou quem eu era, não perguntou meu nome, não perguntou de onde eu vinha. E quando eu entrei dentro da embaixada, já estava toda a comitiva da embaixada esperando a minha chegada. Eu achei aquilo meio que esquisito. Falei: meu Deus, mas por que esse povo está tudo aí? E eles riam. Aí começaram a falar no dialeto comigo, e eu não sabia falar em dialeto. Eu falava: beleza, está tudo jóia. De repente um moço, que era um dos funcionários, perguntou: o senhor não é o senhor Matioquê? Eu falei: mas por quê? Ele falou: você não é o príncipe que estava esperando que vinha para o Brasil? Eu falei: eu sou príncipe? Aí caíram numa gargalhada muito grande.
mas você é muito idêntico a ele. Eu falei, todo ovo preto e japonês é tudo igual. Isso aí você não se preocupa com isso não. Aí ele falou, mas o que o senhor veio fazer aqui? Eu falei, eu sou pastor, eu vim pegar meu visto. Visto? Eu falei, eu estou indo para a casa de uma fim. Nessa simplicidade que eu estou falando. Aí eu olhava para a cara do outro e falava, mas não damos visto para pastor. Aí entra aqui, aí entramos, conversamos. Como é que vai ser? Você vai para lá? Quanto tempo você vai ficar lá? E eu comecei a explicar para eles. Eu saí com visto para 2 anos na mesma hora. Não levou 30 minutos. Sabe por que eu estou começando a falar dessa parte? Que é muita coisa, irmãos. É porque esse texto que nós lemos começa com o tempo. O tempo é conhecido. A Bíblia determina o tempo, ela mostra para nós o tempo como algo determinante para as nossas vidas. É algo que nós não podemos mudar. Há um tempo determinado por Deus para tudo debaixo da terra. Glória a Deus, aleluia. E esse texto fala, e isso digo, conhecendo o tempo. Quando eu me converti em Bauru, eu estava no retiro de jovens. Eu fumava, irmãos, era terrível a minha vida. Mas foi naquele retiro que uma profeta se levantou e falou para mim, olha, eu não vejo você pregando aqui, eu vejo você pregando no meio dos teus, do outro lado do Atlântico. Eu vejo você entrando no avião, eu vejo você batizando muitas vidas. Deus te escolheu desde o ventre da tua mãe. E quando você estiver entrando no avião, você vai lembrar de mim, que eu vou estar orando por você, porque Deus falou, ore por ele, enquanto você viver. E essa mulher está viva até hoje, e ora por mim. Então é tudo de Deus, é um tempo determinado. Eu ouvi aquela profecia, não entendi muito bem, mas logo depois compreendi que Deus tinha algo diferente com a minha vida. E as coisas começaram a acontecer de maneira sobrenatural. E quando eu entendi de que o meu chamado era um chamado para anunciar a palavra de Deus, anunciar o Evangelho de Deus, irmãos, veio uma preocupação muito grande, porque a gente ouve falar do Evangelho, conhecemos pregadores, conhecemos pessoas que anunciam a palavra de Deus, mas jamais nos colocamos naquela posição ou naquela condição de Deus nos usar. Mas foi cumprindo-se a palavra de Deus no seu tempo, de forma determinante. Deus foi executando. E talvez você esteja aí na nave, perguntando, Deus, quando é que vai ser? É no tempo determinado de Deus. Aleluia. É no tempo em que Deus estabeleceu e que as coisas vão dar certo, em que as coisas vão realmente se mover. Mas o texto também fala que é a hora de despertarmos do sono. E essa hora fala de precisão. Quando nós olhamos para o relógio, nós não temos variação de dúvida da hora, do minuto e do segundo, do milésimo de segundo. O tempo de Deus é determinante, mas a hora de Deus é precisa. A hora de Deus é precisa, e este é o tempo determinado por Deus, e a hora precisa de Deus, que Ele quer despertar do sono pessoas. Aleluia. A Bíblia diz que a nossa salvação, ela está hoje mais próxima de nós do que quando nós conhecemos a Cristo. Ou seja, é um processo, você vai caminhando em direção à salvação e você vai se aproximando dela. Ao passo que você vai andando, você vai se aproximando dela, vai se acrescendo a tua salvação em tua vida. Ontem 5 vidas foram ceifadas ali na estrada de Castilho e Andrade. Chegou o tempo.
se arrependeu em Cristo, dorme no Senhor. Mas se não se arrependeu em Cristo, a determinação de Deus e a precisão das coisas estabelecidas por Deus, ela tem um preço. Não é algo para ser brincado, não é brincadeira isso. No momento em que eu ouvi a palavra, no momento em que eu ouvi o chamado de Deus, começou-se o tempo e a determinação de Deus, começou-se a hora precisa de Deus. Mas quantos de nós nos desvirtuamos disso? Quantos de nós não acreditamos quando ouvimos? Quando eu ouvi que Deus tinha algo, eu me lancei, irmãos. Eu me coloquei na presença de Deus. Eu busquei em Deus e falei: Deus, eu quero que o Senhor cumpra aquela palavra que o Senhor falou. Eu quero que o Senhor lembre, todos os dias eu vou te lembrar daquela profecia que o Senhor me deu, do meu chamado, da minha escolha, daquilo tudo que o Senhor prometeu na minha vida. E Deus falou: no tempo determinado e na hora precisa, eu farei. Aleluia. Quando o avião começou a taxiar na África, eu comecei a enxergar o continente. Irmão, me veio uma ternura tão grande, uma presença de Deus tão grande. Mas quando eu cheguei lá na África, que o avião taxiou, aterrissou, eu fui preso. Fui preso dentro do avião ainda. Pastor, você foi preso? Fui. Eles me confundiram com um nigeriano traficante. Mas ô coisa ruim, né, irmão? Mas logo eu, rapaz, me algemaram dentro do avião, desceram comigo, e já tomei uns tabefes já descendo a escada. Olha que recepção linda. E a diplomata do Brasil que falou que estava me esperando lá, diz ela que estava lá, eu não vi, irmão. Tiraram a minha atenção naquela hora. Eu fui preso, fui espancado. Naquele momento em que aqueles soldados me batiam, o Senhor me fez lembrar de todas as promessas dele. É que na verdade, irmão, a gente se esquece de tudo que Deus fala. A gente se esquece de todas as promessas de Deus. Se esquece do plano de Deus, das verdades de Deus. É como se nós estivéssemos dormindo um sono. É como se nós adormecêssemos. Mas foi ali diante da pancada que Deus foi recobrando minha memória. Você lembra? Eu falei: nossa, Jesus, não precisava tanto. Foram quase meia hora sem roupa, e Deus ali falando comigo. Eu não entendi o que eles estavam falando. Eles reviraram minha mala toda, procurando droga. Eu dobrado no chão, debruçado, eu orava, eu pedia a Deus. Só um milagre podia me salvar. E foi o que aconteceu. Chegou 2 homens que eu nunca vi. Eram grandes. Hoje eu digo que é anjo, e era preto, não era branco. Porque tem gente que só vê anjo branco. Eu estou vendo um anjo. É um anjo. Um dia eu estava pregando e falou assim: tem um vulto preto aqui. Eu estava sentado ali. Eu falei: cadê vocês? Que vulto, irmão? Chega. E eu vi esses anjos. Eles pegaram minha mala, pegaram minhas roupas, juntaram tudo, falaram na língua lá com os caras lá, repreenderam eles, me colocaram num carro. Eu lembro a marca do carro, era um Peugeot. Saíram em alta velocidade comigo.
Irmãos, eu naquele banco de trás, o carro rodava para lá, rodava para cá, e eu ficava no banco. Mas eu estava num desespero tão grande, queridos. Eu não sabia para onde estava indo, não sabia para onde estava me levando. Eles não falavam a minha língua. Imagine você, num país estranho, sendo carregado por 2 grandalhão. Demorou quase 1 hora e nós chegamos na cidade. Eu avistei toda a capital de Abidjan. Cidade muito bonita, super espalhada. A gente pensa que vai ver só leão, onça e elefante. Esquece, não. A África é a coisa mais linda do mundo. São países ricos. Mas a miséria existe lá, a pobreza existe, o engano existe. Quando eu me deparei na cidade, aquilo foi me atraindo, mas de repente eu avistei na minha frente a bandeira do Brasil. Pensa numa coisa gostosa. Quando você vê a bandeira do Brasil, irmão, você canta o nacional, você canta, irmão, você lembra de tudo. E esses vão me deixar numa casa, na rua. E essa casa, na minha cabeça, era embaixada, mas não era. Era a casa do embaixador. E ali começou toda a minha história. Eu pensei que ia ser deportado, eu pensei que aquele homem ia me prender. Eu entrei, apertei uma campainha, aquele carro foi embora, me deixou ali, e uma governanta me recebeu. Quando eu entrei, fui questionado várias vezes por que eu estava ali. O embaixador já tinha sido requisitado pela imigração, porque um brasileiro havia sido sequestrado por uma guerrilha, por uma quadrilha de sequestro. E eu não sabia de nada, já não estava nem mais lá. E quando o embaixador voltou, ele muito bravo, ele me questionou, ameaçou me mandar embora. Mas depois ele viu que algo estava de fato acontecendo. Irmãos, eu acabei trabalhando na Embaixada do Brasil, se tornei amigo do embaixador. Ele hoje é aposentado, é presidente do Conselho Diplomático do Itamaraty em Brasília. Almas foram ganhas ali durante o tempo que ali fiquei. Eu batizei mais de 1.600 pessoas. Abri mais de 6 congregações. Mas em 99 eu voltei com a malária cerebral. Voltei em coma. Passei 21 dias em coma. Quando Deus me tirou dessa situação, Ele não só me curou, Ele me falou muita coisa. Eu passei então a visitar igrejas. A Batista, na época, ela me convidou para ir Belo Horizonte. Eu trabalhava com a questão missionária, me tornei secretário de missão executiva da Convenção Nacional Batista. Eu congregava na igreja Getsemane, na Pampulha, com Jorge Linhares. E dali a gente começou a fazer um trabalho com as igrejas. Viajava no Brasil inteiro, pregava em várias igrejas. E Deus começou a me colocar como alguém que despertasse as igrejas, despertasse o povo acerca da visão missionária, acerca do plano de Deus para a salvação desta humanidade. Mas como foi difícil, e como tem sido difícil isso. São mais de 25 anos, e as coisas parecem que vai se retardando, vai se atrasando. Outras prioridades estão se envolvendo as igrejas. Missionários estão sendo abandonados no campo, missionários estão morrendo, se matando. Mas eu quero entrar na mensagem. É tempo e é hora de despertar do sono, porque a sua salvação está agora mais perto do que quando você aceitou a fé. E eu perguntei para Deus: Deus, mas que sono é esse? Que sono é esse que envolve as pessoas e elas não conseguem enxergar de que é um tempo determinado, é uma hora precisa, e nós não temos muito mais esse tempo, e a hora já se foi.
E Deus então me mostrou que esse sono tem avançado em todo o planeta Terra. Igrejas estão adormecidas. Há um sono nas lideranças. Há um sono dos profetas. Há um sono em muita gente que Deus já falou para eles: eu preciso de você. Eu preciso usar tua vida. Mas por que isso não acontece hoje? Eu já participei de tanto congresso missionário, tanto culto de missões, simpósio, conferência internacional. Mas hoje quando faz um apelo de missões, quão raro é as pessoas que se determinam e se colocam à disposição de Deus. É tanto atrativo, é tanta coisa envolvida, e as pessoas não conseguem se desvencilhar delas. Então Deus falou para mim: esse é um sono, estão adormecidas, acorde elas. E Deus então começou a me mostrar. Eu falei: que sono é esse, Deus? Deus falou: o primeiro sono é o sono da morte. Tem muita gente dormindo o sono da morte. Pastor, que sono é esse, pastor? É o sono da morte. O sono que determina na vida das pessoas a sua morte espiritual, a sua vida de intimidade com Deus. Elas não querem mais, não querem orar, não querem ter tempo com Deus, não querem se consagrar, não querem se dispor à vontade do Espírito, mas sim à vontade da carne. E aí Deus me leva na sua palavra, e Ele me mostra, e Ele fala para mim: meu filho, é ali que você vai falar para eles aonde está o sono. Livro de João capítulo 11, versículo 11. O que está escrito, irmão? Que Jesus foi fazer o quê? Pode abrir. João 11, 11. Assim falou e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Era uma morte, mas era um sono espiritual, uma dolência. Passaram-se os 4 dias e Jesus foi despertar esse moço. Já tinha tampado ali a gruta, mas quando Jesus falou: Lázaro, vem para fora, a Bíblia diz que ele veio para fora, mas ele veio totalmente amarrado, preso. O sono espiritual que aprisiona as pessoas, que amarra as pessoas, que não permite que elas avancem, que não permite que elas caminhem em direção ao plano, à vontade, ao querer de Deus. Mas esse é o sono que Deus quer despertar vocês. Este é o sono que Deus quer despertar esta nação. O sono da morte espiritual. Tudo que está acontecendo conosco, toda essa reviravolta, é devido à morte espiritual. Eu cansei de ouvir os irmãos falando: muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Então as pessoas precisam entender isso, que se Deus não despertar as igrejas, não despertar as nossas lideranças, os nossos pastores, os nossos líderes, a morte irá perpetuar. São gerações que estão vindo, são pessoas que Deus está levantando,
para uma visão final, porque o tempo determinado e a hora precisa da igreja vai chegar de se ser arrancado daqui. Aleluia. Mas Deus falou de outro sono, sono da morte espiritual, está muito claro aqui. Mas tem o segundo, que é o sono da desobediência, que é quando a pessoa perde a vida espiritual, quando a pessoa perde o fogo, a chama de Deus. Ela não dá ouvido mais, ela não se submete mais, ela não obedece mais. E foi o que aconteceu com Jonas. Além de pagar a passagem para fugir de Deus e desobedecer, ele dormiu. Está na minha Bíblia e está na sua. Gênesis capítulo 1, versículo 5. Livro de Jonas, filho do profeta Amitai. Então temeram os marinheiros e clamavam a cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, para o aliviarem dos seus pesos. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão, se deitou e dormia com sono profundo. A desobediência também é um sono, irmãos. A pessoa acha que quando ela vai ganhando vida espiritual, ela já acha que já é crente velho na igreja, muito tempo que já está na igreja, ela acha que não precisa se submeter a ninguém. Aí ela acha que não precisa dar voz a ninguém. Deus precisa despertar a igreja para a obediência. Quando eu era criança, a professora falava A, B, C, D. Não era isso? Era um abecedário que nós aprendíamos na escola. A, B, C, D. Mas quando você entrou por aquela porta aqui na igreja, é obedecer. Esse é o ensinamento. Mas quantas pessoas deixaram isso de lado? Não querem obedecer, não querem se submeter. Não, Deus também fala comigo. Ah, não, Deus também revela. Ah, não, Deus também, Ele faz por minhas mãos. Ah, é? Deus ainda não fugiu do princípio. Se não tiver alguém para determinar sobre a tua vida, você é alguém desautorizado. Deus precisa usar alguém para nos moldar, para nos dar direção, para nos instruir. Esse sono, ele tem passado não somente dentro da igreja, mas por vários critérios da sociedade. Há um espírito de rebelião terrível, mas Deus está despertando nesta noite. Em terceiro lugar, existe um terceiro sono: sono da desobediência, sono da morte espiritual. Mas existe um sono, irmãos, que tem destruído a vida de tantas pessoas, destruído o ministério, destruído o casamento, destruído os chamados. É o sono dos prazeres carnais. Se tem uma coisa que o diabo tem trabalhado muito, mediante as suas mídias, mediante ao meio de comunicação, a evolução da tecnologia tem servido para tudo, mas muito mais para o desalento dos desavisados, de que as armadilhas de Satanás é para destruir a aliança que Deus fez com o homem, em que ele permaneça na sua presença.
o sono dos prazeres carnais. Está em Juízes capítulo 16, versículo 19, que diz o seguinte: e então ela o fez dormir sobre os teus joelhos, e chamou o homem, e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo da sua cabeça, e começou a afligi-lo, e tirou-se dele a sua força. Foi dormindo que Sansão se entregou aos prazeres, às vontades, e recusou aquilo que estava determinado por Deus. Como nazireu de Deus, ele não se haveria de se contaminar, se profanar, de se sujar. Mas infelizmente tem sido assim. O inimigo tem enganado as pessoas e tem usado armadilhas. Sansão não só teve a sua decadência pelo sono espiritual, por ter adormecido nos braços de uma Dalila, mas o princípio do nazireado, de um homem nazireu, de um homem santo, era não se contaminar, era não se aproximar de nada impuro, era de não tocar em nada morto. Mas infelizmente esse homem, ele não deu ouvido à voz de um Deus que antes que ele nascesse determinou isso. Havia uma determinação de Deus. Mas o versículo 8 do capítulo 14 de Juízes diz: e depois de alguns dias voltou ele para tomar, e apartou-se do caminho a ver o corpo do leão morto, e eis que no corpo do leão havia uma enxame de abelhas que comeu. Presta atenção aqui. A Bíblia fala aqui de que passado, depois de alguns dias, o diabo não tem pressa para te enganar não, viu? Pode levar anos, mas ele vai tentar e vai buscar isso. A Bíblia diz que ele se aparta do caminho. Ele tinha matado esse leão no momento em que ele vai em busca de uma mulher. Mas quando ele volta, ele vê um enxame de abelha no corpo do leão morto. Ô irmão, aonde é que você já viu a abelha fazer mel em coisa podre? Você já viu isso? Eu nunca vi. Mas a Bíblia diz que ele pega o mel, come e leva para os pais. E não diz para os pais de onde ele tirou. Sabe o que Deus fala comigo aqui? Que o diabo põe coisa doce em coisa podre para você achar que é bom, para você achar que é gostoso. Mas isso não é normal. Ele se aparta do caminho, toca no cadáver morto. É aqui que ele quebra a aliança. É aqui que ele quebra o pacto. Este sono que tem destruído vidas, tem destruído pessoas, lideranças. Mas Deus quer despertar desse sono. Deus quer acordar as pessoas. Em quarto lugar, nós temos um sono terrível. Bom, irmãos, eu estou indo para Portugal agora, no mês que vem. Já estive lá, trabalhei em Portugal. A cada 1 hora uma pessoa se suicida em Portugal. A cada 1 hora. Tamanha depressão, tamanho é a angústia que aquelas pessoas viviam. Existe um plano islâmico em converter Portugal até 2021. E Deus está me chamando para lá. Eu falei: Deus, eu vou, mas eu preciso que o Senhor faça algumas coisas. Preste atenção. Esse sono que eu quero falar
o sono da depressão. Pastor, onde é que está isso, pastor? Está na tua Bíblia, está na minha. 1 Reis, capítulo 19, versículo de número 5. Sabe que sono é esse? É o sono da depressão. 1 Reis 19, versículo 5 diz: e deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse: levante e come. Verso 6: e ele olhou, e eis que a sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água. Ele comeu e bebeu, e tornou-se a deitar. Elias, diante de tudo que ele fez, de tudo que ele era, de tudo que ele representava, da intimidade, da unção, do poder, da autoridade que ele tinha, como é que esse homem cai no profundo sono de depressão? A Bíblia diz que ele deseja a morte por causa de uma mulher. Eu venho acompanhando algumas igrejas e algumas lideranças de 2012 para cá. Pastores têm se suicidado, pastores têm se matado, mulheres de pastores também têm se matado, porque não aguentam mais a pressão, as cobranças. Pastor virou super-homem na igreja, ele faz tudo, ele tem que dar conta de tudo, e na verdade ele é que deveria ser carregado, porque ele é o pai, é o líder. Mas a inversão de valores, e Deus fala muito comigo aqui, não se respeita mais pastor, não se respeita mais liderança. Eu acho tão bonito quando eu vejo uma igreja honrar o pastor como honrou o Senhor. Isso move meu coração, porque eu vejo pastores abandonados, eu vejo pastores largados no campo, eu vejo pastores acima da idade já não servem mais. Está causando depressão em muita gente. Eu tenho amigos psicólogos. Sabe quem são os números maiores de depressão que fazem consulta com eles? São os crentes. É pânico do medo. É crente que tem medo de andar no escuro, de dormir com a luz apagada. E os cultos têm que se tornarem autoajuda, palavras que têm que ser de tratamento psicotécnico. E aí não há revelação, não há graça, não há nada. Deus precisa despertar do sono a sua igreja. Há um sono espiritual. A igreja precisa acordar, irmãos. É a morte espiritual, é a desobediência espiritual, é a carnalidade e é a depressão. E por último agora, Deus falou: tem mais. Mateus 25. É uma passagem tão conhecida, irmão. Todo mundo lê, todo mundo gosta. É as 10 virgens, as negligentes. 5 eram prudentes e as outras 5 eram insensatas. Toda vez que eu olho para a Bíblia e a referência trazida na palavra tipifica assim: mulher, refere-se espiritualmente à igreja. 5 eram prudentes e 5 eram insensatas e imprudentes. Umas guardaram azeite e outras não guardaram. A insensatez
a negligência é algo que tem pairado no nosso meio. As pessoas não se preocupam mais com a volta de Jesus. Minha avó pregava isso até morreu. Tem pastor, mas que falava disso há muito tempo. Já está na igreja há 50 anos. O pastor da feira foi levado para a glória. Ele falava do céu. E hoje as igrejas não falam mais. Não falam mais sobre o céu, que dirá do inferno. Mas a Bíblia diz que ele veio. Aleluia. E de que ele vai encontrar uns que estão prontos e outros que não estão. Uns que foram sensatos, cuidadosos, zelosos, que se preocuparam, que tiveram cuidado, que tiveram preocupação. Meus irmãos. Mas há aqueles que estão tão desapercebidos, há aqueles que estão tão desatinados, há aqueles que não se percebem mais o risco e o perigo que correm. A minha filha tem 14 anos, a do meio, e ela teve um sonho. Ela falou: papai, eu tive um sonho tão engraçado. Eu falei: que sonho você teve? Ela falou: papai, eu acordei, mas não era aqui mais, era em outro lugar. Mas eu olhava para as casas e as casas estavam vazias. Algumas casas tinham pessoas. E eu observava que essas pessoas que ficavam dentro da casa estavam em desespero, chorando. Tinha algumas até orando. Eu falei: Jesus da glória. Papai, uma luz muito forte veio do céu e como que sugasse as pessoas. Eu dei uma glória tão grande, porque as pessoas assistem os filmes de Mr. Pigley e acreditam naquelas mentiras, mas não acreditam no arrebatamento. O Spielberg, ele é criativo, mas Deus não se engana. Aleluia! Deus já determinou o tempo e a hora. Você está dormindo? Desperte desse sono. O sono da morte espiritual, o sono da desobediência, dos prazeres carnais, o sono da depressão, o sono da negligência. As pessoas estão levando a vida espiritual como qualquer coisa. Mas Deus está te dando uma oportunidade hoje. Desperta desse sonho. Eu não sei qual deles Deus está despertando, mas eu quero crer no nome de Jesus que você está acordado. Quando eu orei, pastor Brasil, eu falei: Deus, não tem nenhum sono na Bíblia. Que coisa gostosa é dormir, não é, irmãos? Mas esse sono aqui eu não quero. E só tem um sono que Deus me chamou a atenção, e só Ele é quem dá. É o sono de Gênesis capítulo 2, versículo 21. Sabe qual foi o sono? Que sono é esse, pastor? Gênesis 22, versículo 21 diz: e então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e o cerrou, a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. Que sono é esse, pastor? É o sono da formação.
há muitas coisas que a igreja ainda ela não permitiu Deus formar nela. Há muitas coisas que Deus ainda não teve permissão e nem condição de formar na sua vida. Mas deixa Deus nessa noite formar na sua vida aquilo que Ele quer fazer gerar e dar fruto, aquilo que Ele quer abençoar esta terra, aquilo que Ele quer abençoar nesta cidade, nesta região, nesse estado. Há algo dentro de nós que Deus quer tirar, mas há algo que Deus quer pôr. Deus não faz nada por acaso. Adão, ao dormir, acordou com a mãe de todos os seres viventes. Você acha que é pouco? Tudo que existe partiu deste sonho, se tratando de pessoas. Deus quer pegar a nossa vida e gerar outras vidas. Deus quer multiplicar o céu. Deus quer avançar o seu reino. Quantas pessoas não entendem a cultura do reino de Deus? Quantas pessoas ainda não entenderam que há chaves espirituais para o reino de Deus? Mas aí é outra mensagem. Eu quero ficar aqui. Que Deus desperte você. Que Deus desperte a sua vida. Que Deus desperte o seu casamento. Que Deus desperte o seu ministério. Que Deus desperte esta igreja. Que Deus desperte essa cidade para a honra e para a glória